Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu tô trazendo para vocês a história de um lançador de mísseis antiaéreos que, apesar de ter o seu projeto criado há aproximadamente 40 anos, ainda encontra bastante espaço nos campos de batalha, dada a sua eficácia e a sua grande disseminação ao redor do mundo, sendo usado inclusive pelas nossas forças armadas. O vídeo de hoje é sobre o lançador portátil soviético 9K-38 Igla, sendo conhecido também pela OTAN e os seus aliados como SA-18 Grouse. Essa arma veio passando por um processo evolutivo bastante interessante ao longo das décadas, se desdobrando em vários modelos variantes que poucas pessoas conhecem, até porque, visualmente falando, eles se parecem bastante. Em todo caso, a partir de hoje vocês vão conseguir diferenciar perfeitamente todos os modelos. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esqueça de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a história da nossa arma de hoje começa ao longo da década de 1970, quando o governo soviético decidiu desenvolver e entregar para o seu exército um novo lançador do tipo MANPADS, que é uma sigla referente a Man-Portable Air Defense System. Armas dessa categoria se configuram como lançadores de mísseis antiaéreos do tipo SAM, que é uma sigla que significa Surface to Air Missile, ou seja, são mísseis do tipo terra-ar que podem ser operados e transportados por um soldado apenas. Esse novo armamento seria criado do zero para substituir o 9K-32 Striladva, que tinha entrado em uso em 1970 e era fabricado pelo Centro de Pesquisa Konstruktorskie Biro Mashinostroyenia, cuja sigla era KBM. Os militares notaram que o 9K-32 apresentou um desempenho abaixo do esperado nas aplicações em combate real, e para agravar a desaprovação, em todo o planeta a tecnologia das aeronaves e sistemas de contramedida estava evoluindo numa velocidade grande. Logo, era preciso criar com urgência um armamento que acompanhasse essa evolução e se mantivesse eficaz nos abates aos inimigos, tanto pela precisão na detecção como no alcance efetivo. Buscando melhorar a situação, em 1974 entrou em uso o 9K-34 Strilatri, também fabricado pela KBM e que tinha um sistema de perseguição de alvos mais aprimorado que o seu antecessor. Mas, ainda assim, não era exatamente o que os soviéticos buscavam. Então, os engenheiros perceberam que era melhor desacelerar a pesquisa para desenvolver nos mínimos detalhes um lançador que efetivamente fosse atender às constantes necessidades de inovação nesse campo antiaéreo portátil. Para isso, em 1978, resolveram dividir o processo de desenvolvimento da nova arma em dois caminhos. Um tinha como objetivo criar um novo lançador que, apesar de funcionar de forma mais simples, seria mais moderno que o 9K-34. Enquanto isso, a outra equipe teria mais tempo e foco para desenvolver o modelo sucessor final, que viria com todos os recursos planejados pela KBM e que certamente levaria mais tempo para ficar pronto. Em 1981, o lançador mais simples foi batizado como 9K-310 Igla-Odin e entrou em serviço no exército soviético. Pela OTAN, essa arma é mais conhecida como SA-16 Gimlet. As principais diferenças em relação ao 9K-34 são as seguintes. O seu alcance mínimo foi melhorado, colocando o míssil em plena operação mais rápido quando sai do tubo e permitindo o abate de alvos aéreos mais próximos. A manobrabilidade do míssil foi aprimorada. O seu alcance máximo foi estendido, passando a ser de 5.000 metros. O seu fusível de detonação ganhou um leve delay para explodir quando acertasse diretamente a fuselagem do alvo, em vez de explodir ao lado dele. A sensibilidade do mecanismo de perseguição do míssil foi ajustada para sofrer menos interferências das contramedidas acionadas pelas aeronaves, ou seja, o sistema de detecção passou a conseguir diferenciar com mais precisão o que era o alvo, de fato, e o que eram os sinalizadores luminosos, popularmente conhecido como flares. Por fim, surgiu a possibilidade de instalar uma antena IFF, que é uma sigla para Identification Friend or Foe. Esse dispositivo serve para mostrar ao operador se a aeronave travada na mira é inimiga ou aliada. Inclusive, vou aproveitar para explicar bem resumidamente como é que essa identificação é feita. Tudo se dá através de ondas codificadas de rádio que a antena emite em direção à aeronave. Essa, por sua vez, tem um receptor que, automaticamente, sem o conhecimento do piloto, devolve as ondas para a antena do lançador. Se a aeronave for aliada, a codificação contida nela vai ser compatível com a gama de códigos existentes no sistema do lançador. Então, por exemplo, se um soldado soviético apontar o Igla para um caça da Força Aérea Chinesa, cubana ou da própria União Soviética, a codificação das ondas de rádio vai ser compatível e o operador vai saber, mesmo sem ter contato visual suficiente, que aquela aeronave é aliada.
Por consequência, caso o soldado mire no alvo e as ondas de retorno sejam incompatíveis, ele é marcado como inimigo. Pode acontecer da antena não captar a codificação da onda de retorno, classificando o alvo como indefinido. Nessa hora, é importante buscar algum tipo de identificação visual extra para evitar o disparo contra um alvo aliado. Esclarecido? Bom, na década de 1980 já existia uma longa corrida armamentista em todo o planeta, uma vez que o mundo bélico vinha evoluindo numa velocidade e escala muito grande, e muitos países não queriam ficar com seus arsenais defasados. Foi então que o lançador Igla começou a ser vendido para dezenas de nações antes mesmo da versão mais completa ser finalizada. Aliás, esse modelo mais elaborado ficou pronto em 1983 e foi nomeado 9K38 Igla. A OTAN, conforme eu falei mais cedo, o identifica como SA-18 Grouse. As melhorias em relação ao 9K310 foram o aumento do alcance máximo, que passou para 5.200 metros, a velocidade máxima do míssil subiu de 570 para 800 metros por segundo, e a sua resistência à interferência causada pelas contramedidas foi aprimorada. A partir dessa variante, as Forças Armadas Brasileiras a adquiriram para auxiliar na sua defesa antiaérea de curto alcance. O 9K38 conseguiu desempenhar um bom papel em muitos países, sendo um concorrente direto do lançador norte-americano FIM-92 Stinger, que inclusive já tem vídeo dele aqui no canal. O próximo modelo variante do 9K38 só foi entrar em serviço em 2002 e recebeu o nome de 9K338 Igla-S, onde no sistema da OTAN ele é conhecido como SA-24 Grinch. Depois de tantos anos de intervalo, como era de se esperar, a principal mudança nessa nova versão foi a grande resistência às contramedidas das aeronaves, seja pelos flares ou pelos emissores de interferência de bloqueio. O alcance máximo também foi melhorado, passando a ser de 6.000 metros. O Brasil também comprou esses lançadores, visando a modernização da sua defesa contra aeronaves mais modernas. Então, no ano de 2014, surgiu o substituto do Igla-S, que até o presente momento em que esse vídeo está sendo gravado, é o modelo mais moderno de lançador fabricado pela KBM. Seu nome é 9K333 Vierba, e além de seu alcance aumentado para 6.500 metros, o seu sistema de perseguição foi bastante modernizado, praticamente ignorando todos os tipos de contramedidas disponíveis atualmente no mercado militar, e indo de forma direta até o seu alvo designado. Segundo a KBM, o 9K333 tem capacidade de acertar todo tipo de ameaça aérea dentro do seu alcance operacional, o que inclui drones e mísseis de cruzeiro. Ele também pode ser usado por aeronaves como míssil ar-ar. No presente momento, apenas a Rússia, Síria e Armênia possuem esses novos lançadores nos seus arsenais. Embora a família Igla de lançadores Manpads seja bastante conhecida em todo o planeta, a sua literatura envolvendo os procedimentos de construção e funcionamento interno é bastante restrita, e da mesma forma como acontece com outros lançadores populares, como os norte-americanos FIM-92 Stinger e FGM-148 Javelin, existem poucas informações detalhadas na internet sobre os mecanismos internos dessas armas. Em todo caso, algumas informações básicas são disponibilizadas ao público, e as suas características são as seguintes. A arma é dividida em 4 componentes principais, que são o tubo lançador, o míssil em si, a bateria térmica que gera a energia elétrica para o armamento e o mecanismo de disparo, que é popularmente conhecido entre os militares como Gripstock, mas que tem uma sigla em inglês chamada GPSS, referente a Ground Power Supply Source. O sistema de perseguição do míssil é do tipo infravermelho e atua convergindo e interceptando a trajetória do alvo, fazendo uma previsão da sua movimentação e corrigindo o seu curso com as suas aletas estabilizadoras de acordo com a necessidade. Conforme os modelos de aeronaves foram evoluindo, esse sistema veio recebendo uma calibragem cada vez mais refinada para calcular com mais precisão essa interceptação e também para distinguir com mais facilidade o calor emitido pelos motores do alvo do calor emitido pelos flares. Para quem talvez não saiba, tudo que gera calor emite raios infravermelhos, e de acordo com o tamanho da fonte emissora e da temperatura gerada, os raios em questão são mais intensos ou fracos, ok? O míssil do Igla é dividido em 3 partes: o sistema de aquisição e perseguição do alvo, a ogiva e o sistema de propulsão, que é subdividido em 2 estágios. O primeiro é o motor de lançamento, que além de manter o míssil preso corretamente dentro do tubo lançador, causa uma ignição inicial no míssil para que ele saia do tubo em segurança sem ferir o operador. Logo em seguida, o segundo estágio da propulsão entra em ignição, onde o chamado motor de voo sustenta o deslocamento do míssil até o alvo, usando combustível sólido para essa finalidade. O tubo de lançamento, além de armazenar o míssil, obviamente, se encaixa na bateria térmica, que tem duração de aproximadamente 35 segundos depois que é acionada por um interruptor, e também se encaixa o GPSS,
onde fica armazenado o mecanismo de disparo, a antena IFF e também o sistema de resfriamento do sistema de perseguição. Esse resfriamento é feito através de nitrogênio líquido e atua diretamente num fotorresistor, deixando ele numa temperatura estimada de incríveis menos 200 graus Celsius. Importante ressaltar que a bateria é de uso único, mas todo o sistema do armamento, como o tubo lançador e o GPSS, são totalmente reutilizáveis. Duas curiosidades sobre a família Igla de lançadores são as seguintes. A primeira é que no ano de 1995, a Polônia colocou em serviço uma cópia do 9K38, a qual foi nomeada de PZR Grom. A produção desse clone foi possível porque o país fabricava sob licença nos anos 70 o 9K32, embora não tenha recebido a licença de produção do 9K310 e nem do 9K38. Só que em 1992, vários centros militares de design no país, com a ajuda da área de inteligência militar, supostamente usaram métodos de espionagem industrial e até mesmo subornos contra executivos e militares russos, conseguindo os esquemas de construção do 9K38 e colocando a arma em serviço em 1995. A segunda curiosidade é que um lançador Igla pode ser montado em pares ou quartetos numa plataforma específica, onde o operador consegue lançar os mísseis de forma sequencial ou simultânea contra um alvo designado. Infelizmente, no aplicativo que eu uso para mostrar o funcionamento interno das armas, não existe nenhum lançador da família Igla ou algo parecido, então eu vou ficar devendo essa demonstração para vocês, tudo bem? Em todo caso, eu tenho a ficha técnica desse lançador, e eu vou usar os dados do 9K38, que é o modelo mais conhecido por nós aqui no ocidente. Os dados da arma são os seguintes. O comprimento total do tubo lançador é de 1,57 m. O peso do conjunto completo, contando o míssil dentro do tubo, é de 17,9 kg. Só o míssil em si pesa 10,8 kg. O calibre do míssil é de 72 mm. A sua velocidade máxima é de 800 metros por segundo. O seu alcance máximo em distância é de 5.200 metros. O seu teto de serviço é de 3.500 metros. Já o custo unitário de cada míssil é de aproximadamente $129 mil, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!